21 de janeiro, terceiro domingo do tempo comum, e o Evangelho é de São Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, celebramos neste terceiro domingo do tempo comum, que chamamos o Domingo da Palavra de Deus. Claro que todo domingo é domingo da Palavra de Deus, mas hoje é esse domingo especial da Palavra de Deus. A leitura, gostaria de fazer referência à primeira leitura de hoje, da profecia de Jonas, em que a palavra de Deus, através da pregação de Jonas, ela foi ouvida e foi acolhida pelos ninivitas. E eis o que diz a palavra de Deus nesta primeira leitura, quando Deus convoca Jonas para esta missão. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas vai anunciar a mensagem de Jesus, anunciar a mensagem de Deus, e aquele povo de Nínive conseguiu acolher esta palavra. O início da segunda leitura, queridos ouvintes, que é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, diz assim: eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. O tempo está abreviado. Então, que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram como se não chorassem. Para dizer que o tempo já chegou, o tempo da palavra de Deus, o tempo já se cumpriu. E o Evangelho, então, nos relata, esse Evangelho de São Marcos, nos relata que depois da prisão de João Batista, depois que João Batista foi preso, Jesus então foi para Galiléia iniciar o seu ministério.
Por isso o Evangelho também nos traz esta palavra da boca de Jesus: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. É Jesus que entra em ação. Agora não é mais João o precursor, não é mais João que anuncia, até porque João acabara de ser preso, e Jesus então inicia o seu ministério, inicia esse tempo novo de implantar o reino de Deus. Por isso, Jesus diz que o reino, o tempo completou e o reino está próximo. E aí Jesus faz um convite muito especial no início desta caminhada de implantação do reino. O que é preciso para que esse reino seja implantado? E Jesus inicia o seu ministério dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. Acreditar no Evangelho é acolher a sua palavra. Acreditar no Evangelho é caminhar com Jesus, fazendo com que a nossa colaboração possa fazer com que o reino de Deus também vá acontecendo no meio de nós. Esse chamado que Jesus faz a esses 4 primeiros apóstolos, seguidores mais próximos, que Jesus vai prepará-los para assumir a continuidade do reino, a resposta desses 4 primeiros é o modelo para a nossa resposta. Jesus faz esse convite à beira do mar da Galileia, chama esses 4 pescadores. Primeiro chama Simão e André, e depois, caminhando um pouco mais, chama Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Eles estavam trabalhando, não seguiram a Jesus porque não tinham nada o que fazer. Não, eles estavam trabalhando. Mas ouvindo esta palavra, imediatamente deixaram as redes, deixaram o seu trabalho para seguir Jesus. Este é o modelo de resposta ao chamado de Jesus. Esses 4 primeiros apóstolos que Jesus chamou. Então, hoje, neste domingo da palavra, é o domingo em que Jesus nos alerta que o tempo já se completou, que o reino de Deus está próximo, e nos dá este exemplo destes primeiros chamados. Na verdade, nos chama a atenção a resposta de cada um deles, que imediatamente, diz o Evangelho, deixaram o seu trabalho para seguir Jesus, para acolher a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, acolher o reino de Deus, que também é o próprio Jesus. Viver esta boa nova, que também é o próprio Jesus. Então, queridos ouvintes, celebrando este terceiro domingo do tempo comum, celebrando este dia da palavra de Deus, vamos pensar no chamado que Deus faz a cada um de nós também, para podermos assim responder com generosidade o chamado que o Senhor nos faz. Gostaria ainda de rezar a resposta do Salmo 24 da liturgia de hoje, que diz assim: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,
vossa verdade me oriente e me conduza. Que bom se nós pudéssemos, no dia de hoje, repetir isso não só com palavras, mas que esta resposta do Salmo de hoje pudesse ressoar em nosso coração, na nossa vida, esse clamor pedindo ao Senhor que mostre-nos o seu caminho. É Ele mesmo o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos pedir a Jesus no dia de hoje que nos mostre esse caminho, que esta verdade que Ele anuncia possa nos orientar e nos conduzir. E assim nós seremos felizes, porque estamos sendo conduzidos debaixo da palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo também. Então, queridos ouvintes, que o Senhor mostre a cada um de nós os vossos caminhos, o seu caminho, e faça-nos conhecer esta estrada, esta verdade que nos orienta e nos conduz para a eternidade. Que o Senhor conceda a cada um de nós, no dia de hoje, escutar com carinho o chamado que o Senhor faz a cada um de nós, como fez também a esses primeiros chamados, né? A André, Simão e André, e Tiago e João. Que sejam eles esses modelos, seja o modelo da resposta que nós devemos dar ao Senhor quando escutarmos o teu chamado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.